Oi, deusa, seja muito bem-vinda à aula de hoje, onde a gente vai falar sobre útero, como bússola, como algo dentro de você, que naturalmente te entrega informações e te conecta a campos espirituais. Olha que profundo, olha o que a gente vai acessar hoje. Então, seja muito bem-vinda. Eu tava com saudade de fazer aula assim, sabe, dinâmica. Vocês vão ver aí com o passar do vídeo. Mas uma aula dinâmica, onde eu trago elementos para deixar isso mais palpável, sabe? Deixar a magia mais palpável. Então, sem mais delongas, né, porque eu tenho muita coisa para falar hoje, a temática, como vocês podem ver aí no título, é sobre bússola, autoconhecimento feminino, útero. Então vamos lá. A mulher contemporânea, ela é desconectada do seu órgão biológico, que é o útero, por fatores culturais e religiosos. Então, eu penso que você tá aqui já é o grande milagre da nova era, sabe? Porque apesar de útero ser algo que faz parte naturalmente de você e das nossas outras irmãs, não é atrativo. É algo que parece que a gente tem, não sabe-se o porquê, porém que incomoda, porque gera coisas no nosso corpo que incomoda, como se nos tirasse do eixo. Só que esse pensamento, esse tipo eu não vou nem chamar de reflexão, porque uma reflexão a gente pensa, né, para poder fazer. Mas esse tipo de pensamento pronto, ele é entregue pra gente desde que a gente é menininha e a gente vai se tornando adulta e vai crescendo com isso. E vai vendo outras mulheres também propagando isso. Então, o que é que tem por baixo dessa grande camada desinformativa, né? E aí, manas, vem essa grande influência da cultura. Quem acompanha meus vídeos há mais tempo sabe que eu sempre falo sobre a sociedade patriarcal como algo construído historicamente há 6.000 anos atrás, tá? Então, essa sociedade patriarcal, ela tem aproximadamente, tá, segundo estudos arqueológicos e históricos, 6.000 anos. E aí, Deus, o que é que acontece? Tudo que tem a ver com o universo do feminino foi sendo desconstruído, descaracterizado, desvalorizado, para que essa sociedade ela pudesse vingar, ela pudesse durar, ela pudesse se estruturar, tá? Com essa eliminação do feminino. Por isso que todos os elementos ligados ao feminino nessa sociedade é tido como fraco. E a gente vai crescendo com essa visão de nós mesmas. Não, eu sou fraca porque eu sou mulher. Não é algo que a gente fala, tá? É um sentimento, é algo que a gente sente, é uma camada que está no inconsciente, no qual a gente foi sendo adestrada ali a ressoar, a vibrar com essa mentira. E a gente acaba se portando, às vezes, de uma forma onde a gente percebe que não vai ter tanta visibilidade quanto um homem, por exemplo. E isso é construído. Isso não é natural, tá? Muito pelo contrário. Se você observa a natureza, você percebe o quão é antinatural eliminar coisas do feminino, né? Estamos num planeta mãe, feminino. Mas vamos lá, vamos esmiuçar direitinho para que você entenda, tá? Eu não quero que seja uma aula densa, mas nós estamos falando aqui sobre assuntos pertinentes, tá? Eu estruturo minhas aulas para que elas sejam educação para mulheres. Então, às vezes, eu posso me exaltar, né, na fala, porque é uma questão histórica mesmo, sabe? É um descavar.
é um tirar do oculto para colocar para fora. Então, é forte, né? É potente. Mas eu espero que você receba e consiga compreender bem direitinho, tá bom? Então, culturalmente, a gente vai sendo ensinada a se podar e a podar temas do próprio universo do feminino. Então, o próprio útero, ele é algo que, apesar de ser exclusivo das mulheres, até o estudo anatômico do corpo fêmea, ele tem atrasos, sabe? Ele não foi dado a importância que se deveria ter, exatamente porque durante essa estrutura do patriarcado, foi se colocando uma ideia na cabeça dos homens de que as mulheres são um sexo inferiorizado. Então, para que estudar anatomia? Se elas são um homem sem o falo, não interessa. Então, assim, não são palavras minhas, tá, gente? Se vocês forem estudiosas de campos mais antigos da psicologia, da medicina, vocês vão se deparar com esse tipo de falas, tá? Então, a mulher não era considerada nem um ser completo. Isso era objeto de certeza na construção dessa sociedade. Então, por que estudar o útero e toda a composição, né, dos órgãos sexuais, ou enfim, se não tem importância para uma sociedade patriarcal? Então, toda a cultura ela já foi se construindo dessa forma. Onde é que entra a questão da religião aí? Religiões de matriz, de raiz patriarcal, também foram ganhando espaço nessa estruturação. Então, não existe uma religião que esteja enraizada no patriarcado que fale positivamente do feminino e de seus atributos, tá? Então, a gente foi se afastando, inclusive, do que sai do útero, que é a menstruação, que é o nosso símbolo de fertilidade. A gente vai se afastando da própria menstruação porque as crenças dessas religiões, elas foram se enraizando, elas foram ganhando espaços dentro da cultura. Então, elas saem daquele lugar onde elas estão, que é aquele templo, aquela igreja, aquele lugar, e vai ramificando a partir do apoio da cultura patriarcal. Então, tudo isso vai se encontrando. Espero que até agora tenha dado para compreender. É apenas uma introdução para você entender por que hoje você, apesar de estar interessado e ter vindo aqui nesse vídeo, né, provavelmente você expandiu a sua consciência nos últimos anos e aí você está querendo uma reaproximação com o seu feminino e você veio. Mas você mesma sabe que não foi sempre dessa forma. Entende? Então você sente o impacto do que eu estou falando durante toda a sua vida. Você sabe que foi exatamente assim como eu estou falando, só que agora está bem colocado na mesa, né? Graças a Deus estamos nos novos tempos, onde as informações que, apesar de estarem à mostra, né, elas não eram óbvias. E tudo que eu estou falando aqui é o óbvio que estava na nossa frente. Mas quando você é adestrado, você olha apenas de um jeito, para um lado, de uma forma, sempre no linear, na caixa, no limite, né? Então, manas, essa desconexão com o órgão útero, ela é um ensinamento, ela foi ensinada mesmo para que você não descobrisse coisas que eu vou te passar agora, tá? E nos próximos vídeos também, porque esse vídeo aqui, ele faz parte de uma tríade. Teremos 3 vídeos onde eu falarei sobre essa temática útero, tá? E com certeza você vai amar e vai ficar bem chocada. Eu quero que você fique bem chocada. Mas eu quero que você saia assim,
super empoderada, porque esse é o empoderamento. É a mulher que sabe de si, que sabe da história do feminino, que sabe como a construção do patriarcado foi contribuindo para uma versão tua que você simplesmente não quer mais exercer, que é uma versão que foi enfraquecida. Então vamos lá. A mulher, ela só possui fases, porque seu útero e sua psique são receptores das energias e magnetismo lunar e terreno. Vou explicar para você. Sabe essa referência de que a mulher, ela é um ser de fases? Muitas mulheres brincam com isso ou adotam isso para si, e algumas, tá? Talvez, em sua maioria, não entenda a profundidade. E aí, manas, essa falta de informação leva a gente a pensar que nós somos seres confusos, tá? Isso também foi propagado muito tempo pela antiga ciência, que reverbera até certo ponto até hoje, e da medicina também, tá? Então, essa questão de fases, de ser uma mulher lunática, meio que comparando isso a uma certa loucura ou desequilíbrio, por trás dessa desinformação existe algo muito poderoso que eu vou introduzir agora para você, porque não dá nem para eu assim aprofundar nisso, de tanta coisa que tem nesse universo do feminino. Eu trouxe aqui uma representação do nosso útero. Opa, mexeu a câmera. Eu trouxe uma representação do nosso útero. E imagina que ele tem um poder como um imã de puxar, de receber, de sentir magnetismo e de atrair. Então, imagina esse útero como um campo atrator, tá? E a correspondência desse útero, com quem ele conversa? Ele conversa com astros femininos. A Terra é um astro feminino. A Lua é um astro feminino. A estrela de Sírius é um astro feminino. O planeta Vênus é um astro feminino. Então, mana, isso é uma grande chave, tá? Isso era estudado antigamente em escolas fechadas, apenas para mulheres, algo super restrito, porque isso tem a ver com o mistério do feminino. Então, preste bem atenção, que você vai entender muita coisa a partir daqui. O teu útero, ele atrai informações e energias, tá? Ele recebe, ele também emana, mas aqui eu vou falar só sobre esse recebimento. E aí, mana, o que é que acontece, né? Para uma mulher se tornar consciente de si mesma e não se sentir atordoada por tantas influências energéticas, se faz importante o mapeamento do seu ciclo menstrual. E aí, deixa eu explicar isso daqui por partes, tá? Sabendo que você recebe influências, você precisa encontrar o seu centro, para que você não fique sempre à mercê dessa instabilidade das influências cósmicas, tá? Elas são importantes, não tem nada de negativo que venha delas, tá? Mas, como você está encarnada, você está habitando um planeta de aterramento, você precisa estar no seu centro se você quiser ter equilíbrio. Então, muito diferente do que te ensinaram, de que a mulher é lunática porque é doida, é destemperada, histérica. O termo histeria também foi um termo muito associado a nós, propagado pela medicina tradicional mais antiga, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Mais antiga, estou dando essa referência.
Porque apesar de hoje em dia a gente ter avançado bastante, né, em estudos e tudo mais, de um certo modo, coisas que foram ensinadas lá atrás não foram retificadas ao ponto disso chegar para a população, para o senso, né, dentro desse senso comum, e ser explicado, e ser corrigido, e dizer, olha, agora você precisa se olhar dessa forma, porque essa é a tua natureza. Não foi. Então é complicado essa coisa de, ainda dentro desse exemplo, né? A medicina apoiava essa questão da histeria da mulher, né? Porque não entendia sobre sua anatomia uterina e sexual, então jogava dentro desse campo. Também estamos falando de uma época onde assuntos como cosmologia, astronomia e astrologia tinha-se um certo receio com isso, porque dizia que era tudo de um campo espiritual e que não era válido. Então, assim, a mulher ela foi sendo reprimida. E ela só ficou com essas informações sobre ela negativa. Então hoje, se não aparecem mulheres para passar essas informações para vocês, ou se vocês não se posicionarem como essas mulheres que passam as informações, isso não vai chegar no senso comum simplesmente porque resolveram reorganizar a história, sabe? Nós que precisamos escrever essa nova história. E aí, mana, tendo a consciência de que você recebe influências, você precisa se centrar para que você consiga entender e usufruir dessas informações, dessas energias, desses poderes que te chegam. Como eu consigo me centrar, tá? E é aí onde a gente vai adentrar em mapeamento do teu ciclo menstrual, tá bom? Então, para uma mulher se tornar consciente de si mesma e não se sentir atordoada por tantas influências energéticas, se faz importante o mapeamento do seu ciclo menstrual. Como é que a gente faz o mapeamento? A gente faz a mandala lunar. Esse diagrama, tá? Essa mandala, ela é aqui do canal e ela está disponível de forma gratuita para todas as mulheres que estiverem interessadas em começar a se centrar. Aquelas mulheres que percebem que elas têm uma necessidade de aterramento, porque ela percebe nela dons psíquicos, que alguns chamam de mediunidade, né? Dons psíquicos, sensibilidades, essa coisa da magia do campo feminino, mas não sabe o que fazer com isso. Não sabe, porque estamos saindo dessa dimensão mais patriarcal agora. Então, você precisa ter ferramentas e precisa ter informação para começar. É importante que você tenha um impulso, tenha vontade. Aí você chega a conteúdos como esse, que eu estou te oferecendo agora. Então, manas, esse diagrama, ele é um presente, tá? Para você e para todas as irmãs que tiverem interesse. Eu fiz também um aulão, eu dividi esse aulão em 3 partes. Então esse aulão ele está dividido em 3 vídeos de meia hora. Se você separar 3 dias ali, ou se você tiver uma tarde livre para estudar sobre, esse aulão também é gratuito. E ele está na playlist Mapeando o Ciclo Menstrual, tá? Lá tem um aulão e tem vídeos de apoio também, explicando sobre as fases que a gente vivencia a partir dessas influências lunares, terrenas, estelares, ok? Então, mana, o caminho do feminino, a grande verdade aqui é que o caminho do feminino é para dentro. Esse é um outro ponto que a sociedade patriarcal, ela tira de nós, porque ela nos deixa muito no externo.
Então, assim que a gente abre nossos olhos de manhã, é mais comum a gente já correr para se levantar e fazer as atividades do que a gente fechar os olhos outra vez, só para se habitar com consciência. Só para respirar com consciência e dizer: eu estou viva, eu sou, estou aqui. O que farei por mim hoje? Sabe? Esse caminho do feminino, ele é para dentro, tá? Isso é característico da própria polaridade. Sabe aquele símbolo do Yin Yang? O Yin e o Yang, eles representam as polaridades feminina e masculina. O Yin, ele é escuro, significa que você não vê o que está acontecendo, porque essa energia do feminino é criação. E a criação, ela acontece no silêncio, no oculto e na introspecção. Na própria natureza você tem um exemplo disso, né? Quando você coloca uma semente na terra e você fecha, porque para ela germinar e florescer, você precisa deixar a semente na escuridão. É este o movimento do feminino. Quando você engravida, que você fica com aquela semente na sua barriga e ela vai germinando ali por 9 meses, essa semente está dentro de uma ambiência de escuridão. Porque isso é do feminino, esse campo do mistério, sabe? Então as respostas vêm desse lugar intuitivo, onde mulher, útero, sangue, lua, terra se conectam no silêncio para a criação. Então, olha como é importante esse momento de se centralizar para que você entenda as influências que você está sentindo e recebendo, para que você obtenha as respostas, mana. Tem muitas mulheres que procuram atendimentos, por exemplo, com tarólogas, com outros tipos de terapia, o que não tem problema nenhum, inclusive eu ofereço esses serviços. Mas o que eu quero dizer é tipo assim, procurando aquela resposta lá fora, sabe? Muitas vezes essas mulheres que vêm tirar as cartas comigo, mexi a câmera, tirar as cartas, né, para elas e tal, elas já sabem da resposta. Elas só querem a confirmação. É algo como não ter uma confiança em si, sabe? Por mais que se trabalhe um campo de autoconhecimento, ou por mais que se diga que é empoderada e feminista e etc., algo dentro de si mente para si mesma, te desautorizando, tirando a tua própria maestria, fazendo você duvidar da tua intuição, chamando isso às vezes de paranoia, de loucura, de pensamento lunático. Porque, como eu falei anteriormente, são coisas que estão dentro de nós, enraizados nessa sociedade patriarcal, e que a gente sequer sabe que carrega, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô trazendo para o campo do consciente, que é para você, despertei, faz sentido o que Bruna tá falando. Nossa, como faz sentido. Então, isso é o campo do consciente. Agora, o que está no inconsciente, ali no oculto, tem muita coisa misturada. Tem informações das nossas ancestrais, em épocas pré-históricas, quando o patriarcado não existia. Então tem isso brigando e guerreando com esses últimos 6.000 anos de estrutura limitante. Então, assuntos assim precisam ser verbalizados, manifestados, para que a gente escute, reflita e modifique. Manifeste uma realidade diferente. Tá, manas? Então, como eu falei, né? As respostas vêm
desse lugar intuitivo, né, onde eu falei sobre esses atributos útero, mulher, terra, lua, porque a grande verdade é que em nós existe esse microcosmos, que a gente chama de útero. E o cosmos é o macro útero, é o grande útero. E isso é mais uma chave que só é estudada em escola de mistérios, tá? Antigamente, isso não era exposto da forma que eu estou fazendo. Então, pega essa chave para você, tá? Esses úteros, esse pontinho que está aqui na Terra, tá? Você estando aqui, habitando aqui, se conecta com o campo macro, o útero macro. E existe essa correspondência através de frequência, através de energia. Isso significa, mana, que a divindade do feminino tenta entrar em contato com você a todo instante. Através do teu útero e da tua psique. Psique aqui eu já estou falando sobre o terceiro olho, tá? Eu já estou falando aqui sobre o campo da intuição, onde a gente também recebe essas ondas de influência, tá? Seja homens ou mulheres. Esse campo de influência também chega nessa psique. Então, assim, quando uma mulher está cheia de informações negativas sobre o feminino, ela odeia menstruar, e se ela pudesse, ela nem teria útero, imagina o nível de desconexão que essa mulher está do todo, que ela faz parte e que ela representa. Porque se você tem o útero e você já tomou essa consciência que existe uma sacralidade, numa espiritualidade livre que você ainda não acessou, então você é portadora de algo que você precisa conhecer. E que se depender de mim, você vai despertar. Tá? Então foca nessas aulas, foca nesse canal. Porque eu tô trazendo para vocês algo que provavelmente você e eu vivemos e estudamos em outras épocas, em outras civilizações. Aqui eu já não estou mais nem falando sobre esse campo que a gente conhece, dessas coisas do social, né? Patriarcado, feminismo, etc. Nem estou falando, é tão antes. Outras civilizações, um campo mais espiritual, tá? Onde podíamos viver o nosso feminino em egrégora e com uma ligação consciente com tudo. Tá, manas? Então, dentro desse campo interligado, tá? Útero cósmico e o teu útero, o útero da mulher, nessa relação entre esses úteros, há o mistério espiritual da manifestação que a mulher, a partir da construção da sociedade patriarcal, foi sendo adestrada a esquecer. Tá? Então, repetindo a primeira frase, dentro desse campo de ligação entre esses úteros, há o mistério espiritual da manifestação. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, manas, e esse é um outro assunto que eu só aprofundarei na Escola de Mistérios e Filosofia Rosa Crística, que eu estou ancorando, eu estou trazendo para a Terra, tá? E eu vou falar mais sobre essa escola em breve. Quem tem interesse nesses tipos de assunto, fiquem atentas e entrem no canal para as inscritas. É um canal especial. Tá aqui na legenda, você pega o link lá, tá? Se for do teu interesse. Há um mistério espiritual da manifestação. Isso significa que nós, manas, temos um órgão manifestador a mais no nosso corpo. Por que eu estou dizendo a mais? Porque a mente já é uma estrutura manifestadora, tá? É onde a gente... É o princípio da manifestação ali, tá? É a semente. É o princípio.
Depois a gente vem trazendo para esse campo dimensional do coração, sentindo o que a gente pensou em cocriar, e depois a gente traz a manifestação. Homens e mulheres fazem isso de formas diferentes. Como aqui eu estou falando do campo feminino, nós ainda temos mais um campo para fortalecer, né? Juntando, forma-se uma tríade de cocriação para a gente fortalecer o que a gente quer criar e manifestar e trazer para a matéria. Prova disso é que quando uma alma precisa vir para o planeta Terra para aprender nessa grande escola, ela precisa ter um corpo, tá? Aqui é um planeta ainda de densidade, então você ainda precisa ter um casulo, você ainda precisa acoplar em algo. E quem que pode te fornecer esse acoplamento? A mulher. Então o útero, ele vai reunindo informações e gerando o que todo ser humano tem, que é o seu corpo, para que ele possa vir criar suas próprias manifestações aqui. Então aqui eu já estou entrando num campo, vocês já estão percebendo aí, que é mais profundo, que não dá para explicar em meia hora de vídeo, né? Por isso que eu falei, quem é interessado, quem já começou aí a estudar ou a vibrar nessa frequência de nova era e já está nesse caminho de sagrado feminino, é muito interessante que você esteja numa escola de mistérios que vai reacender chamas que já existem em você, mas que está toda hora sendo apagada por uma influência ou outra, tá? Ou mesmo por um esquecimento. Então, manas, eu vou deixar esse convite aí para vocês, tá? De adentrarem no link aqui abaixo do canal, porque nesse link, na verdade, eu vou passar informações, tá? Eu ainda não tenho data para abrir a escola, mas eu vou avisar primeiramente no canal das inscritas, tá bem? Então, deusas, é muito profundo. Quando eu digo que o útero é a bússola do autoconhecimento da mulher, é sobre tudo que eu falei e muito mais. Imaginem. Então, para facilitar aqui, para vocês começarem, né, a acessar esse universo e a ter essa comunicação com os astros através do teu útero de uma forma mais consciente, vão lá na playlist, tá? Esse diagrama, ele tá para baixar gratuitamente na bio aqui do canal do YouTube, tá? Eu não tenho redes sociais. Na própria bio aqui tem o nome lá, Diagrama Lunar, baixar. E aí você baixa, tá bem? E aí você já começa. Você já começa do primeiro dia da sua menstruação. É no primeiro dia menstrual, do sangramento, que você começa a datar. Tudo isso está explicado no aulão gratuito também, tá bom? Então, teu centramento, ele vai começar aqui. Não dá para ficar só nesse campo das informações que eu estou trazendo, porque aqui é um mapeamento do sentir. Aqui é você. Aqui é você. Isso que eu estou falando, somos todas nós. Mas quando você vem para a mandala, é sobre você. Essa fui eu em junho de 2025. Essa fui eu em julho. Totalmente diferente as informações de uma para outra. E essa daqui fui eu antes, em abril. Em abril. E olha como eu fui bem intensa em abril. Então, manas, é sobre você retornar para si mesma de uma forma que você nunca tentou antes. E tenha certeza, você é o oráculo, você tem todas as respostas.
e você tem astros que colaboram para esse teu retorno a si mesmo. Tá bom, meu amor? Eu te espero no próximo vídeo.